Olá, minha gente. É uma grande alegria hoje estar aqui com vocês, porque nós vamos ter a companhia de um grande pesquisador, um escritor, que sabe muito sobre educação, e nós vamos aprender um pouco com ele sobre alguns elementos que compõem partes importantes da educação brasileira. Estou falando de Simão de Miranda. Simão de Miranda é pós-doutor em educação, doutor em psicologia escolar e do desenvolvimento humano, é professor, é escritor, é palestrante internacional, tendo realizado mais de 1000 formações em vários lugares, como no Brasil, Argentina, Cabo Verde, Cuba, Portugal e São Tomé e Príncipe. Publicou mais de 70 livros sobre formação de professores e literatura para crianças. Tem outras obras traduzidas em Portugal e México e uma distribuída em 23 países. Seus livros integraram catálogos das feiras de Frankfurt, na Alemanha, Bolonha, na Itália, e Bogotá, em Colômbia. Recebeu 22 prêmios literários, um destes da Academia Brasileira de Letras. Foi colaborador das revistas Nova Escola, Ciência Hoje e Capricho. Além disso, foi professor da educação básica, graduações e pós-graduações, é docente na pós-graduação em Neurociências, Educação e Desenvolvimento Infantil, na PUC do Rio Grande do Sul, né? Também ele é docente na pós-graduação em Pedagogia, Gestão e Docência, na PUC do Paraná. É fundador, docente e coordenador da pós-graduação em Educação Infantil, na Perspectiva Histórico-Cultural, no Instituto Saber, no Distrito Federal. E é integrante do Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil, fundado e presidido pelo Saviani, que concentra estudiosos da pedagogia histórico-crítica no país inteiro. Foi formador de professores na EAP por 13 anos, e eu tive a sorte de acompanhar uma parte dessa trajetória, e é cidadão honorário de Brasília. E eu tenho a honra de conduzir hoje aqui uma entrevista com o nosso querido Simão de Miranda. A honra é toda minha estar conversando contigo, Juscelino, um grande amigo meu, uma pessoa da minha mais alta estima. E espero que a nossa conversa possa produzir um material para que a quem interessar possa discutir sobre educação, educação emancipadora, cidadania, educação cidadã, possa se apropriar da nossa conversa e fazer bom uso do conteúdo desse papo. Certamente nós teremos aqui um belo material, tanto para a formação inicial, ou seja, nós poderemos usar esse material na formação dos estudantes de graduação e também na formação continuada ou em serviço, como alguns preferem, né? Eu vou começar com uma pergunta, talvez seja a pergunta seminal, e para depois nós desenvolvermos um pouco mais o seu conhecimento, que vai ser compartilhado conosco, sobre a pedagogia histórico-crítica. Ela é de autoria de Demerval Saviani, não é? Você pode falar um pouquinho sobre esse grande autor, esse pesquisador brasileiro, para a gente? Sim, claro. O Demerval Saviani, eu falo sempre com muita alegria, com muito orgulho. Para mim e para muitos, ele é o maior intelectual vivo brasileiro. Isso sem sombra de dúvidas. Se eu tivesse que fazer uma comparação absurda, eu diria que ele está em um nível de Paulo Freire. Como Paulo nos deixou já há algumas décadas, Saviani é o cara que melhor representa o pensamento pedagógico, o pensamento intelectual brasileiro, já há mais de 40 anos. Então, esse senhorzinho maravilhoso, inclusive neste ano, 2023, é ano de aniversário de 80 anos do Saviani. Desses 80 anos, 44 desses 40 anos foi na luta, construindo uma pedagogia, construindo uma educação libertadora, cidadã,
que busca superar as desigualdades sociais. E a pedagogia Saviani primeiro, para depois eu falar da pedagogia histórico-crítica, para a gente entender a importância desse homem, desse intelectual, desse professor. O Dermeval, para começo de conversa. Vamos fazer da maneira correta. Da maneira correta, porque é fácil a gente falar Dermeval. Dermeval Saviani. Ele é neto de imigrantes italianos. E os avós vieram para o Brasil naquela situação do fluxo migratório dos europeus, né, alemães, italianos, sobretudo. Então eles vêm para o interior de São Paulo e buscam ocupação nos cafezais. Então eles são agricultores e para ganhar a vida, enfim, né, emprestam seus serviços nos cafezais do interior de São Paulo. Os avós de Saviani não tinham instrução, então vieram numa situação assim, sem instrução, sem falar o idioma, como muitos dos migrantes, né, que sobretudo o sudeste e o sul do país acolheram. E o Saviani, ele é um irmão do meio, se não me falha a memória, são 7 irmãos. E aí eles se alfabetizam, os avós alfabetizam os pais de Saviani do modo mais fora da escola, do modo mais intuitivo possível, informal, porque eles falavam italiano, aprenderam o português e depois com o português que aprenderam foram alfabetizar os pais do Saviani. Então eles são translíngues, né? Eles transitam de uma língua para outra e a partir dessa transação, dessa transição, eles se alfabetizaram. Isso é muito importante no sentido da constituição de uma identidade com o nosso país, com a nossa cultura. E viveram situações de carência, de penúria. Saviani mesmo conta, né, que por muitas vezes eles tiveram que recolher uma gramínea que dava muito no interior de São Paulo à época, sobretudo às margens da estrada, da linha férrea, que fazia o caminho pelo interior de São Paulo, que hoje a gente diria que é uma punk, uma planta alimentar não convencional, que é a serralha. Serralha com LH. Então, eles recolhiam essas plantas, enfim, para fazer delas a alimentação diária deles. Então, uma situação de muita pobreza. Mas teve a escola. Então, Saviani, alguns irmãos vão para São Paulo trabalhar na indústria. Saviani vai trabalhar no banco, ele se torna bancário do Bamerindos, e a poupança Bamerindos, não continua numa boa, porque logo é escravizado, vamos dizer assim, pelas jornadas extenuantes do banco. Ele fez um concurso público, ele foi funcionário público no início de carreira no Banespa, antigo Banco Nacional do Estado de São Paulo, e aí ele se forma como professor e se interessa. Antes disso, ele se interessa, os pais se interessam muito, os irmãos também, com os movimentos populares na ditadura militar, no início da ditadura militar. São militantes. E ele logo se torna também um representante do movimento estudantil, quando ele estudava na PUC. Então, ele começa na PUC de São Paulo e aí ele vai para a rua com a galera para protestar, enfim. Ele se integra de um modo muito contundente aos movimentos estudantis, levou porrada de polícia, enfim. Se torna professor da PUC e continua um cara lutando pela liberdade, pelos direitos, contra a ditadura. Isso nos anos 60, entre 60 e 70. Na verdade, ele lutou a vida inteira. Duros, né? Os famosos anos de chumbo. Anos de chumbo, Então, a construção do sujeito, do professor Dermeval Saviani, vai se confundir com a própria constituição do intelectual que vai fundando aos poucos uma tendência pedagógica que vai libertar o seu grito contra
o autoritarismo, contra a ditadura, contra o silenciamento das massas. Então, nesse sentido, ele transita da PUC, vai para a Unicamp, vai para São Carlos, mas, enfim, sempre encampando essa luta. Então, de modo bastante, tentando sintetizar quem é esse cara, então, ele se coloca como linha de frente na luta, sobretudo nos governos Geisel e Médici. E é um cara com muita coragem, porque as pessoas sumiam de repente, né? Os intelectuais que tinham voz, né, que se colocava contra, desapareciam. E ele... E no momento, no ápice da ditadura, no governo Geisel, ele é um fundador. Ele fundou o programa de doutorado da PUC São Paulo, e ele fundou o programa de doutorado da UFSCar, em educação. Também? Minha casa. Sua casa. Esse moço aqui era doutor pela UFSCar. Bem, então, em 1979, no auge da ditadura, do chicote, do Geisel, ele funda dois movimentos importantes. A Associação Nacional dos Educadores, a ANE, e a ANPED. Ele é fundador da ANPED também. A ANE, que ela é mais antiga, então ele funda essa associação de pesquisadores em educação, profissionais e pesquisadores, mas enfim, e escreve um artigo em 1979, com muito estilo, e com o conjunto de conhecimentos que o cara tem, ou seja, de falar de marxismo em 1979. É muita coragem. Imagina isso. Mas, por outro lado, a ditadura era muito burra. Então ele falava com tanta leveza, e fala ainda com tanta leveza, que eu acho que eles não entendiam que o Saviani, qual era a proposta do Saviani, né? Que era derrubar a ditadura. Né? Então ele traz Marx para um momento em que era perigoso pronunciar imagina Karl Marx. Ainda é meio perigoso falar comunista, né? Nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Em 1979, ele escreve esse artigo chamado Escola e Democracia. Mas ele não podia publicar. Ele não podia transformar em um livro. E ele publica, então, na revista que ele cria. Bem, esse artigo, de 1979, ele é o germen do que vai acontecer anos depois. Porque esse artigo, ele circula nos intelectuais, nos meios intelectuais, que é o melhor lugar, né? Sobretudo os intelectuais de esquerda. Então, os intelectuais da educação, e que pensava uma educação libertadora, democrática, pública, universal, laica. Bem, e a história é longa para a gente resumir. Eu sei que esse artigo, 2 ou 3 anos depois, ainda na ditadura, ele é publicado pela Autores Associados de Campinas, com o título... Bom, esse artigo chamado Escola da Democracia, depois desse artigo vão sendo somados outros, porque ele tem uma produção impressionante, o fluxo de consciência, se a gente for dizer assim, da produção intelectual dele é impressionante. Então ele tem, assim, centenas e centenas de artigos. Então, de 1979 a 1981 ou 2, ele junta esses artigos e publica num livro que ele batiza com o nome do primeiro artigo, Escola e Democracia, para além da curvatura da vara, que é o subtítulo da obra. Mas foi um livro que a gente entende como um livro que foi o estopim, vamos dizer assim, para a compreensão da intelectualidade pedagógica brasileira. Se colocar, ou, na verdade, propor uma alternativa de proposta educativa para um outro país, que não aquele. Então, o começo, né, dessa ideia nasce, né, em 1979, portanto, não é nenhuma novidade. Se a gente contar de 79 a 2023, são mais de 40 anos, 40 aí,
3 anos? 79 a 44 anos, não é isso? 44 anos. 44 anos na luta por uma escola democrática. Por escola e por democracia. Essas 3 tendências pedagógicas, freiriana, do Ferreira Guardia, ou seja, a pedagogia libertadora, a pedagogia libertária e a crise social dos conteúdos, vão dar o caldo. Se somar aquilo que o Saviani já vinha discutindo, e qual é o elemento extra, o tempero que o Saviani coloca nesse caldo, é o materialismo histórico dialético. Então acho que a gente tem talvez um panorama. Tem uma rede aí, né? Então começa a se formar uma rede com esses autores todos para que se fermentasse o pensamento de Saviani e a criação da pedagogia histórico-crítica. Perfeito. Mas se tu me der mais um minutinho, porque a pergunta foi quem é esse cara? Sim. Então eu estou em 79, né? E eu vou precisar fazer um panorama das tendências pedagógicas brasileiras que nós tínhamos desde a ditadura, mas eu vou dar um salto, depois eu volto, para ir acompanhando a vida desse homem, que ele se torna professor emérito da Unicamp, se aposenta, mas ele tem 80 anos com um vigor. Eu estive com ele agora em abril, e é impressionante que com 80 anos é invejável não só a disponibilidade para estar com as pessoas, para estar junto com as pessoas, e ele é um cara que inspira, porque ele tem uma fala mansa, ele fala baixo, e quando aquele cara abre a boca, auditório, você não ouve uma mosca. Pausado, baixo, mas assim, é hipnotizante, como, né, enfim. E com 80 anos ele não para, ele é o presidente ainda, o presidente efetivo, não apenas de honra, do STED-BR, que é fundado também aí nos idos de 1980. O STED-BR é o grupo de pesquisa em educação e sociedade no Brasil, fundado por ele, ali nos idos dos 80. É um grupo de pesquisas marxista, espalhado por quase todas as unidades da federação, sobretudo sediados em universidades. A sede, ele emergiu na Unicamp, mas nós temos no Brasil inteiro, inclusive na Universidade de Brasília, os núcleos de pesquisa. E é onde se fomenta, né? Onde nós trocamos essas experiências, sobretudo os desafios de uma pedagogia contra-hegemônica nos dias que correm. Nossa, essa trajetória histórica, né, de vida que você apresenta, já dá um spoiler, digamos assim, um easter egg, como se diz, easter egg. sobre essa pedagogia, né? Nós já temos aí, como você já propôs, um tripé, né, teórico, uma rede de pesquisa que vai sustentar, que vai dar condições de criação e sustentar depois a pedagogia histórico-crítica. De que trata essa pedagogia? Tem algum conceito mais relevante ou conjuntos de conceitos? E qual é a importância ou o papel da pedagogia histórico-crítica hoje para a educação brasileira? É uma pedagogia de resistência, para começo de conversa, né? É uma pedagogia que se coloca radicalmente contra as desigualdades sociais, as hegemonias, o status quo vigente, radicalmente contra as elites, ou sobretudo como as elites em um mundo capitalista, né, como é que elas se colocam, utilizando sobretudo da força de trabalho, dos trabalhadores, do proletariado. Mas talvez fique mais didático eu fazer um brevíssimo panorama para chegar na tua resposta, porque ficou bem claro a ideia do tripé. Isso é bacana para quem está vendo a gente. Né? Esse destaque que você deu, Juscelino, ele é perfeito. Porque se a gente não percebe como é que ela se localiza, né? A gente não vai entender para que ela serve, né? Qual é o papel dela. Então, essa minha resposta ela não faria muito sentido.
Mas é isso, esse tripé está perfeito aí. Então, esse tripé então, são as pedagogias progressistas ou também ditas como pedagogias contra-hegemônicas. Ou seja, no campo da educação. Então, de novo, Paulo Freire com a pedagogia libertadora, que o princípio da pedagogia freiriana é a libertação, né? Que o ser humano, o cidadão, enfim, se liberte da opressão, do autoritarismo, se constitua como cidadão, enfim. A pedagogia libertária, ela traz esses mesmos princípios freirianos e inclui um elemento chamado luta de classes. Então, ela tem uma aliança mais, uma fusão, uma aliança mais clara com o marxismo. A pedagogia crítica social dos conteúdos, a ideia está bem clara, é dizer que os conteúdos escolares são importantes desde que eles sejam abordados, discutidos de forma crítica e reflexiva. Porque isso vai fazer um contraponto, ou vai se distanciar das pedagogias tradicionais, que chegam ali nos 70 com muita força no Brasil, com muita força, por meio do manifesto dos pioneiros, Anísio Teixeira, e aí, claro, a gente tem sempre que reservar e considerar a Anísio Teixeira como um cara importante. É uma época, então a gente tem que fazer as ressalvas de uma cultura, de uma época, porque hoje seria muito fácil a gente condenar o Anísio Teixeira por importar a escola nova. A escola nova estava dando certo, mas para quem também, né? Então, ela era importante no momento que a gente não tinha uma... Foi uma primeira reação, né? Isso. Uma educação tradicional que isso. Era predominante, né? Isso, perfeito. Dewey, né? E essa galera. Sim. Então, as pedagogias tradicionais, elas têm os conteúdos como sua principal ferramenta de dominação e manutenção do status quo das elites, obviamente. E o território dos currículos é um território privilegiado para essas disputas. Isso é muito claro para a gente. Ou seja, o currículo ele não é ingênuo, né? Como aqui e ali a gente teima em querer acreditar que ele é neutro, né? A escola tem que ser neutra. A escola nunca vai ser neutra, né? Porque a sociedade não é neutra. E vamos lembrar o velho Marx, tem uma coisa assim que desde que nós habitamos essa terra, que há uma condição chamada lutas de classes, lutas entre classes, que para o Marx ela é necessária. Se nós não tivermos e entendermos a necessidade das lutas de classe, não há mobilidade social, não há, enfim. Então, esse tripé que você destacou muito bem, dessas 3 pedagogias contra-hegemônicas, elas vão dizer assim, olha, os conteúdos escolares, eles são importantes. Mas importantes para quem? Porque nesse cabo de guerra injusto, desigual, entre o poder das elites, que detém o capital, e os trabalhadores, os proletários, que produzem, ou seja, cujos produtos serão entregues para as classes hegemônicas, é só a gente lembrar esse movimento que a gente vai viver do feudalismo para a burguesia, da burguesia para o capitalismo. A situação das classes trabalhadoras, de lá para cá, guardada todas as devidas proporções, a gente sempre continua se vendo como aqueles que são explorados. E nós somos explorados pelas elites porque é uma elite capitalista. Mas, voltando, bem brevemente agora. O que é que nós temos, então? Nas pedagogias tradicionais que vão provocar, vão alimentar essa fúria dessa intelectualidade para dizer uma hora a escola tem que marcar o seu lugar. Sobretudo a escola pública, universal, laica, gratuita, que precisa perceber o seu lugar e entender que Paulo Freire vai nos ensinar.
Se a educação não transforma a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. As pedagogias tradicionais, elas vêm marcadas pela escola nova. Então, né, a gente cita o Anísio Teixeira e outros como grandes exemplos, trazer o Dewey e os seus colaboradores para o Brasil, que vem em atendimento a essa necessidade das elites. E o foco da escola nova é no aprender. Então é aquela, muitos de vocês devem ter passado ou assistido alguma coisa, quem tiver a nossa idade, você é novinho, né? Não, mas quem vai lembrar daquela figura de professor, de professora, do sabe tudo. Sim. Que estava lá na frente e ninguém que duvidasse. Porque eu tenho conhecimento e você é um realismo mortal. O que eu disser é para ouvir. E não tinha essa de você contestar, duvidar, né? Sim. Então, o foco da pedagogia nova era aprenda, eu estou para te ensinar. Além da pedagogia nova, nós temos o tecnicismo. Já em plena ditadura Isso, militar. Em plena ditadura militar. Aliás, se a gente tivesse que estabelecer talvez uma hierarquia desse estrago que essas pedagogias fizeram e ainda fazem, porque elas não foram superadas, né? A gente, como elas diz, deixaram suas marcas, né? E elas ainda existem com muita força, né? É o que o Marx vai dizer. As pedagogias contra-hegemônicas têm tentado superar por incorporação. Porque não é possível você simplesmente extinguir as marcas. Então, por isso a gente supera incorporando aquilo que está imposto. Então, a gente incorpora e busca esse movimento de superação. Então, tá. Então, a escola tradicional, a escola piagetiana, né, que vem com muita força, o construtivismo e com essa força que vai trocar o foco. Se na pedagogia tradicional o foco era o professor no papel e o aluno de aprender, no construtivismo o foco sai do professor para o estudante. É colocado sobre ele toda a responsabilidade do seu sucesso ou do seu insucesso. E veja, e os conteúdos estão sempre ali, sendo desenhados com aquela intencionalidade, sobretudo de ensinar o estudante, ou de construir condições para o estudante, para que ele se adaptasse da melhor forma possível às necessidades daquele sistema. A escola era feita para isso. Ou seja, o menino entrava desde cedo, desde a educação infantil, sabendo que o objetivo era se adaptar àquele sistema e, sobretudo, favorecendo o status quo vigente. Então, aí já era aprender a aprender. O papel do professor ali era secundário, que o aluno, ele deveria aprender a aprender, e esse aprender a aprender é nessa perspectiva de se adaptar. É lembrar que as escolas... O tecnicismo vem agora que eu vou falar, mas só lembrar que a escola tradicional, os movimentos, as tendências da escola tradicional são as tendências liberais. Então, o liberalismo, com o John Locke, que surge na Inglaterra, que é um movimento, o liberalismo nasce como um movimento na economia e na política, mas é óbvio que a educação, como ela não é neutra, né, e a educação é essa forma de você, né, manobrar esses interesses, o liberalismo ele chega na educação com essa função, com esse papel, né? E o que é que o liberalismo já previa dizer? Exatamente, primeiro, essa adaptação às necessidades do capital ou da classe burguesa. Né? Então, essa é uma marca importante do liberalismo. A ideia das liberdades individuais, pelo non mútuo, porque é como se a gente dissesse assim, você é livre, mas todo cidadão, todo homem é livre, mas existem outros mais livres que você. Algo assim que a gente usa como... Iguais. Todos são iguais perante a lei, mas alguns são mais iguais. Então, é um pouco isso. Porque se você tem uma sociedade de classes muito claramente distinguidas, né? A burguesia e o proletariado. É claro isso. Se você não é burguês, você é proletário. Se você é proletário, é claro que você não é burguês. Não tem um meio termo. Não tem um meio termo.
São coisas que o suficiente, assim, eu sou livre pela força do meu trabalho, eu não vou berrar e eu vou chegar lá. Então a escola não era feita para você chegar lá. E o tecnicismo, esse terceiro tripé das pedagogias liberais, que é o tecnicismo. O tecnicismo, então, foi a grande praga. Eu não estou falando da escola técnica, minha gente, é uma outra história. Estou falando do tecnicismo enquanto uma tendência pedagógica generalizante e que vai dizer o seguinte: o foco não é mais o professor, o foco não é mais o estudante, o foco é o método. É o método. Quando eu digo que o foco é o método, lascou tudo, ferrou. Certo? Eu tenho uma provocação para te fazer depois, então. Vamos lá. A gente está falando, você está aí explicando como que, historicamente, esse quadro das tendências pedagógicas vão se constituindo, né? E aí a gente tem um quadro, né, que também vai ajudar a fomentar uma teoria contra-hegemônica, né? Existe algum método, acho que é mais uma provocação, né? Já que a gente tem um foco no método aí, no tecnicismo, existe um método ou uma estratégia para realizar a pedagogia histórico-crítica? Ela pode ser tratada em termos de métodos? Como que a gente pode entender isso? Bom, vamos lá. Eu gosto dessa provocação. Primeiro, porque historicamente também, né, a educação brasileira ela sofre desses recalques, dos modismos, né? Os modismos vêm atravessando a educação brasileira desde que ela existe, né? E a gente vem passando por isso. E as metodologias ativas, para mim, nada mais são do que um desses capítulos bizonhos de modismos que nascem no mundo business, nasce no mundo corporativo e, de repente, vem um gênio e diz assim, bom, isso serve para a educação. Então, só uma curiosidade, você acha que então que uma pedagogia histórico-crítica não fundamenta uma ideia tal como as metodologias ativas? Juscelino, para mim, a metodologia mais ativa que já existiu como tendência pedagógica brasileira se chama pedagogia histórico-crítica. Tá. E, na sua sustentação também, a teoria histórico-cultural, porque são progressistas. A teoria histórico-cultural, que vai fundamentar psicologicamente, é bom que a gente entenda que a pedagogia histórico-crítica ela tem uma tripla ancoragem. A ancoragem filosófica, que é no materialismo histórico dialético do Marx e Engels, Carlos Marx e o Engels. A ancoragem psicológica, que é na escola de Vygotsky, Luria e Leontiev. E a terceira ancoragem é a ancoragem didática. E a ancoragem didática, ela volta para o materialismo, ela está de novo no materialismo, sobretudo no método dialético. Isso é mais do que ativo. Ou seja, diferente disso, é balela. Até porque as metodologias ativas, e eu falo porque para que eu pudesse me posicionar em congresso, em lugares que me chamaram para falar, eu tive que ler. Então tem uma pilha de material sobre metodologias ativas lá na minha biblioteca e precisava estar. E eu digo, não tem um fundamento epistemológico as metodologias ativas. Não tem um fundamento teórico, pedagógico. Então, o que nós chamamos, eu prefiro dizer que as metodologias ativas, elas podem, sim, ser utilizadas como estratégias. Estratégias de ensino. Mas ainda assim, com todo cuidado, para saber que tipo de estratégia conversa ou não conversa com os pressupostos teóricos da pedagogia histórico-crítica e da teoria histórico-cultural. Porque esses pressupostos, eles não são do mundo burguês. Eles não são do mundo corporativo, muito pelo contrário. Então, se a gente traz uma perspectiva e essa provocação com relação às metodologias ativas é apenas uma de outras tantas que ficam paquerando nada, que entram com força total dentro da educação, sem respeitar as pessoas que estudam há 20, 30, 40 anos uma pedagogia
que quer ser libertadora, que quer ser emancipadora e se colocar como talvez a derradeira oportunidade que a gente tem para fazer com que a escola pública seja do povo, seja para os... Eu ia dizer que seja para os filhos do trabalhador, mas eu vou aproveitar e trazer uma fala do Saviani, porque as pessoas têm muito temor, né, às vezes. Não, mas os comunistas estão chegando, os comunistas... Primeiro é isso, né? Não existe comunismo, nunca existiu comunismo, e, enfim. E se para chegar ao comunismo a gente precisava ter passado pelo socialismo, nem o socialismo deu certo, né? Só para aplacar a fúria. E que o Saviani diz que a pedagogia histórico-crítica é também uma luta para que a escola, essa escola das nossas utopias, da cidadania, da libertação, uma escola que forme, isso é uma fala do Saviani, que forme pessoas humanas e com conhecimentos científicos que possam se engajar na construção de um mundo diferente desse que aí está. Né? Então, na ideia da pedagogia histórico-crítica, pela boca do Saviani, é uma educação na qual caiba tanto o filho do trabalhador quanto o filho do burguês. É uma escola para a inclusão, para a igualdade. Então, respondendo a tua provocação é essa. Não há outra metodologia mais ativa do que a pedagogia histórico-crítica, quando a gente olha, inclusive, na ótica da didática. Porque assim, a gente tem uma intensa discussão teórica, epistemológica da pedagogia histórico-crítica, e talvez a discussão didática dessa pedagogia histórico-crítica não esteja tão disseminada, tão divulgada, sobretudo nas instituições escolares. Então, a gente discute filosoficamente bastante. Talvez a gente tenha, minha gente, que abrir esse espaço para discutir a didática. Quando a gente entender esse tripé da didática, aí a gente vai entender que a gente não precisa vender esse espaço da escola a essas estratégias do mundo business, como design thinking. Tudo vem do mundo business. O mundo business tem os seus objetivos muito claros, muito claro. E a gente tem que tomar muito cuidado, sobretudo quando essa ideia do que vem do mundo business começa a se aproximar desse ataque à escola pública, o ataque neoliberal à escola pública. Então, veja, olhar com muito cuidado. Qual é a distância entre as propostas que vêm do mundo dos negócios, que vem com essa carga neoliberal clara, e a gente não pode ser ingênuo, e o que é que elas estão fazendo na educação pública? Sim. Você apresentou várias reflexões agudas, né? Aí, muito fortes. Quero destacar, por exemplo, o fato de as metodologias ativas não terem uma fundamentação epistemológica, né? Isso é muito forte para a gente poder refletir, né? Nós temos entre nossos leitores, nossa audiência, vários estudantes, várias pessoas que estão iniciando nessa leitura, nessa compreensão do que é uma pedagogia histórico-crítica, né? De uma pedagogia que sustenta um certo posicionamento, inclusive de caráter político, ideológico, né? Para essas pessoas, que conceitos você destacaria como sendo relevantes, os conceitos que elas precisam aprender para iniciar a compreensão da pedagogia histórico-crítica? Muito bem, os conceitos basilares, no meu entendimento, Juscelino, são materialismo histórico dialético. Não tem como entender o básico da pedagogia histórico-crítica sem entender. Não precisa nem entender o Marx, como é até impossível, mas entender como surgiu o materialismo histórico e voltar do cenário da Revolução Industrial na Inglaterra, onde houve todo aquele êxodo rural e que as desigualdades sociais começaram a aparecer de um modo assustador, que os intelectuais começaram a pensar e discutir, se explicar
as desigualdades sociais, e um desses caras, ou desse conjunto de pensadores, estava o Carlos Marx e o Engels. E aí nasce essa ideia de... Carlos Marx. Eu gosto do Carlos Marx. Né? Karl Marx. Carlos Marx é um danado. E aí eram esses caras que buscam discutir as desigualdades. Então, assim, é interessante a gente entender que o materialismo histórico e depois o materialismo dialético, que nasce, né? Marx vai buscar lá nos pré-socráticos, com Zenão, a ideia da dialética enquanto um caminho para as ideias, seria uma tradução grosseira do grego, dialética, o caminho entre as ideias, que ele vai colocar aquele movimento, aquela perspectiva de análise, de síncrese, análise e síntese, que aí surge o método dialético. Enfim, que depois é atribuído a Aristóteles. Ele diz, não fui eu, não tenho nada a ver com isso. Isso foi o Zenão. Outro diz, não, foi o Sócrates, só que não fui eu. Ou seja, parece que a dialética não tem pai, mas todo mundo é pai um pouco da dialética. Sim. E entender como é que Hegel tem um papel fundamental nessa construção de dizer assim, olha, as transformações sociais, elas só existem a partir da realidade material objetiva, onde aquele sujeito está enfiado. E Hegel já dizia assim, não, porque ele era um filósofo idealista, não, então ele dizia assim, não, as transformações sociais acontecem pelas ideias, vamos pensar, né? Vamos pensando. E o Marx, não, só pensando a gente não muda nada. Então, a tese 11, né, das teses sobre Feuerbach, quando ele termina dizendo assim, os filósofos têm se ocupado em interpretar o mundo, o importante é mudá-lo. Então, esses conceitos, para quem vai enveredar, eles são muito importantes. E o outro, para tentar encurtar a resposta, é a teoria histórico-cultural, que nasce também com uma intencionalidade da libertação do povo russo, que era uma comunidade majoritariamente analfabeta. Então, só para a gente entender, você já está falando aí de Vygotsky. Sim. Do Vygotsky, a teoria histórico-cultural. A teoria histórico-cultural, porque é uma teoria revolucionária, feita por revolucionários que tinham o interesse de libertar um povo. Primeiro, libertar das condições de leitura de mundo. Aí Paulo Freire, também que é marxista, vai dizer assim, que a leitura da palavra antecede a leitura do mundo, que é marxista. Esse é um aforismo marxista. E aí é isso, né? Vygotsky e seus colaboradores vão se fundamentar no materialismo do Marx, assim, a realidade material objetiva. Só que ele avança e diz assim, não, a importância de você entender no campo da educação, e isso é muito importante como conceito para quem está começando a se interessar pela pedagogia histórico-crítica, é que, diferente do que o Piaget dizia à época, né, de que você se desenvolve e no que você se desenvolve, você aprende. A condição da aprendizagem é o desenvolvimento. O Vygotsky vira essa chave e diz assim, não. Nós aprendemos, e aprendendo é que a gente se desenvolve. E tem um conceito importante para vocês se aproximarem, que é a ideia das categorias. Putz, falta tempo. Mas as categorias marxistas também são importantes a gente se aproximar delas, né? Como a mais-valia, como a contradição, mas enfim, das categorias vigotskianas, as funções mentais superiores, a categoria da mediação, da zona do desenvolvimento proximal. Então são conceitos basilares, sem os quais a gente não vai entender bolhufas. E talvez o último conjunto de conceitos essenciais é o método dialético, porque é aí que a gente vai chegar na didática da pedagogia histórico-crítica. Dá para ver aí que a gente precisa ler muita coisa, né? Então, são muitos autores, muita gente envolvida na construção de uma pedagogia, né? Como essa. Então, para quem está iniciando e ainda não sabe por onde começar, que leituras você aconselha iniciais, né? Que leituras iniciais você aconselha para esse leitor que quer começar a compreender melhor e mais tarde se aprofundar na pedagogia histórico-crítica? Perfeita, belíssima pergunta. Antes de qualquer coisa, Escola e Democracia. Escola e Democracia. Que foi o artigo, que depois virou um livro, que é um clássico. Essa primeira leitura. É essencial. Que eu vou dizer, nem é ainda pedagogia histórico-crítica. Né? Certo. São esses fundamentos filosóficos que Saviani vai cunhar na ditadura,
que é essa discussão por uma escola democrática. E essa discussão por uma escola democrática vai redundar na pedagogia histórico-crítica, que é a segunda sugestão de leitura. Então, todos são publicados pelos autores associados, tem aí nos marketplaces da vida, fácil de encontrar. Então, primeiro, Escola e Democracia. Em seguida, por favor, nessa ordem, Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações, nessa sequência. Sempre do Saviani. Todos do Saviani. Né? Guarde esse nome, a Escola e Democracia para além da curvatura da vara, que é o subtítulo da Escola e Democracia, Pedagogia Histórico-Crítica, Primeiras Aproximações e Pedagogia Histórico-Crítica, Novas Aproximações, que o Saviani retoma essa primeira discussão 40 anos depois. Então, é muito bonito isso, porque tem aí um interstício de 40 anos de luta por escola e por democracia no Brasil. E ele ainda vem construindo. É uma teoria. É importante finalizar dizendo o seguinte: não é uma teoria ortodoxa, muito pelo contrário. Isso que torna bonita, porque ela é aberta, viva e sempre disponível a levar pedrada. Então, a teoria ela vai se tornando consistente na medida, né, em que ela está sempre disponível e aberta a essa construção. E as críticas, enfim, que não são pequenas, e as críticas vêm de todos os lados, vêm da direita, vêm da esquerda, vêm do centro, e isso eu acho que é bastante... são bem-vindas, as contradições são bem-vindas. É dialético, né? É dialético. Muito bem. Eu quero agradecer muito, professor Simão de Miranda, por essa aula que nós tivemos. E nada. A partir dessa entrevista. Eu espero que vocês aproveitem bem. Nós temos aqui um roteiro de estudo que ele acabou de nos apresentar e espero que tenhamos uma nova oportunidade brevemente. Posso só fazer aqui Claro, à vontade, a palavra é sua. Deixar à disposição de quem está nos assistindo agora. Os meus canais, ou nos lendo, né? Que é uma coisa bacana, que vai nos ler também. Os meus contatos nas redes, para que a gente possa continuar conversando. Vocês fiquem à vontade, eu gosto disso, ofereço essa abertura. O meu canal no YouTube, Simão de Miranda, YouTube/Simão de Miranda, é onde estão concentrados todos os meus vídeos, mas também tem o meu website, tem muito material que eu produzi, muito material gratuito, mas também tem uma loja virtualzinha lá também, né? Né? E o meu Instagram... Porque você escreve, né? Eu sou autor, né? Então tem que vender os livros. Eu tenho que colocar lá. Tem que ter os seus leitores. É subsistência. E o meu perfil no Instagram também, como Simão de Miranda. Vai ser um prazer encontrar vocês lá. É isso aí. Muito obrigado. Abraços. E a gente vai se encontrar mais vezes.